que nem a um em Israel hallado tanta fé. E ao regressar a casa, os que haviam sido enviados hallaram sano ao servo que havia estado enfermo. Amém? Que maravilha, irmãos, essa palavra. Aqui nós vemos uma passagem onde Jesus estava em Cafarnaum, entrando em Cafarnaum, e havia um centurião romano, seria como um general, alguém, um posto de polícia romana, e esse tinha um servo, um escravo dele, que estava enfermo. E esse homem, então, ouvindo que Jesus estava entrando em Cafarnaum, ele creu em Jesus. Ele já havia certamente escutado dos milagres de Jesus. Ele já havia escutado as maravilhas que Jesus havia feito. Então este homem, ele enviou algumas pessoas, alguns anciões, que eram pessoas já com mais sabedoria, com mais respeito, para ir ao encontro de Jesus e rogar a Jesus, pedir a Jesus: Senhor, pode curar meu servo? E os homens que foram até ele falaram: Senhor, esse homem, esse centurião, está com o seu servo enfermo, e ele ama o seu servo, ele quer bem o seu servo, e estão pedindo para o Senhor ir lá curar. E ele é um homem bom, ele ama a nossa nação, ele ajuda o povo. Ele fez até uma sinagoga, que seria uma igreja, um templo para a gente. E Jesus, então, como Jesus sempre foi uma pessoa amada, que amava a todos, independente, ele foi até esse gentil, que era um romano, e estava indo à casa desse homem, para curar o servo deste homem. Porém, pelo meio do caminho vieram outros amigos deste homem, e falaram: Senhor, ele pediu que o Senhor não vá, porque ele não se sente digno que o Senhor entre em sua casa. Mas ele falou que se o Senhor ordenar uma palavra, seu servo será salvo. E Jesus assim fez, ordenou, falou uma palavra, e o servo foi salvo, assim nos diz a palavra. E aqui nós vemos alguns pontos que chamam a nossa atenção. Primeiramente, a palavra nos diz aqui sobre fé. Para qualquer milagre acontecer na minha vida, na sua vida, o principal é o que, meu irmão? A fé. Temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível que algo aconteça em nossa vida. Nós temos que ter fé. Então aqui nós aprendemos que para que o milagre aconteça, depende da nossa fé. Todas as pessoas na Bíblia que a Bíblia cita que foram curadas pela fé, porque tiveram fé. Jesus nunca falou: eu te curei. Jesus sempre falou: crê, será salvo. A tua fé te curou. Muitas pessoas talvez não vejam milagre acontecer na vida delas porque não tem fé. Como no passado muitos não aconteceram, até na própria terra de Jesus, porque não tinham fé. A gente fala assim: vou deixar na mão de Deus. Mas será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer? A gente duvida. Nós precisamos aprender a alimentar, exercer a nossa fé. A fé que agrada a Deus. Fé. A fé é falar: essa chuva vai parar. Temos que ter fé que ela vai parar. Vamos saber quando, mas ela vai parar. A fé, nós temos que exercer a fé. Você está com uma doença, para ser curado, você tem que ter fé. Está com problema no seu relacionamento, tem que ter fé. Usar fé. Sem fé não é possível acontecer nenhum milagre. Hoje nós estamos aqui embaixo de chuva, fazendo esse culto, porque temos fé. Temos fé que estamos aqui agradando, adorando ao Senhor.
fazendo a vontade. Por nossa fé que nós saímos da nossa casa e estamos aqui neste momento. O centurião, a palavra nos diz que ele ouviu falar de Jesus e rogou por seu servo. Ele ouviu falar. Nós muitas vezes ouvimos falar de Jesus, mas não damos crédito a isso. Eu, na minha vida, antes, muitas vezes as pessoas iam falar de Jesus para mim, mas eu não tinha fé, então não me importava escutar sobre esse Jesus. Mas esse homem que a história nos fala, nos relata aqui, ele teve fé e ele ouviu falar de Jesus. E por ele ouvir falar de Jesus, ele teve fé e mandou os seus enviados lá pedir para curar o seu servo. Então nós temos que ouvir falar de Jesus e rogar. Rogar, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, abre a porta do emprego. Senhor, cura meu marido, cura minha esposa, meu relacionamento, cura meu coração. Porque muitas vezes nós trazemos traumas em nossa vida, traumas de infância, trauma de coisas que aconteceu quando a gente era bebezinho, e às vezes está no nosso inconsciente. E nós temos que pedir para Deus estar curando esses traumas. Eu muitas vezes não sabia, porque eu sofria muitas vezes. Até que eu fui orando, pedindo, Deus, cura, sara toda a ferida, cura tudo aquilo que eu não sei que está me machucando por dentro, me pedindo de ser feliz, me impedindo de adorar. Então nós temos que rogar ao Senhor. Aí, quando esses servos foram lá e rogaram a Jesus, falaram desse centurião. Ele é bom, ele ama a nossa nação. Ele até construiu uma igreja, uma sinagoga, e depois Jesus esteve nessa sinagoga. Então, esse homem já tinha plantado boa semente. Ao ele tratar bem o povo, a ele não ser mal para o povo, porque a maioria dos romanos eram mal para o povo judeu, para os israelitas. A gente está até assistindo uma série sobre Maria Madalena, que a gente vê muita maldade dos romanos para com o povo de Israel. Mas esse homem, ele era diferenciado. Aqui os próprios judeus falavam, ele ama a nossa nação, ele nos ajuda, ele até construiu um templo para nós. Então esse homem plantou sementes. E ao plantar sementes, ele chegou o momento de colher. Então na nossa vida nós temos que plantar sementes. Plantar boas sementes para colhermos. Por exemplo, o irmão Jairo hoje está aqui conosco e a gente vai falar bem dele, ele está plantando a semente. O irmão, como é que é o seu nome, querido? Osmar? O irmão Osmar. O irmão Carlos? Antônio. O irmão Antônio está abrindo a porta da sua casa para o meu culto, ele está plantando. Ele está plantando e o Senhor, no tempo certo, ele vai colher, ele vai ter crédito. Ele vai ter a colheita ali, porque ele está plantando, nós temos que plantar. Na nossa vida nós temos que plantar coisas boas. Porque às vezes plantar coisa ruim, a gente vai colher coisa ruim. Por exemplo, eu fiz coisas na minha vida que até hoje eu estou colhendo. Frutos que não são bons frutos. Porque quando nós nos arrependemos e deixamos o pecado, o Senhor nos perdoa. Mas o que plantou tem que ser colhido. É a lei. É a lei da semeadura. Então, há coisas que eu plantei há alguns anos, como um mau relacionamento, como um abandono talvez da família, que hoje eu estou colhendo, vendo alguém dos meus filhos que não estão no caminho de Deus, vendo coisas que acontecem que às vezes eu fico triste, mas foi por culpa das minhas escolhas. Então nós temos que plantar coisas boas, escolher as melhores sementes para plantar, para colhermos. Amém? Ao vermos esse cidadão romano, esse centurião, ele era como um general, ele tinha mais de 100 homens sob seu comando, ele era o chefe de uma equipe de soldados, e ele tinha muito poder. Se ele falar para o soldado, vai lá, mata, vai lá, prende, faz isso e aquilo, eles faziam. Ele tinha esse poder. Porém, ele era um homem bom, então ele plantou coisas boas. E através das coisas boas que ele plantou, Jesus se direcionou até a casa dele
né? E quando ele falou, ele pediu para Jesus, ele pediu humildemente, ele reconheceu e se submeteu à autoridade de Jesus. Ele poderia ter chegado como centurião, que ele tinha um cargo, ele é tipo um chefe de polícia hoje, chegar aqui e falar, ó, vai lá e cura o cara lá e faz isso agora que eu estou mandando. Ele podia ter feito isso, ele tinha autoridade, mas ele foi submisso, ele foi humilde, e ele reconheceu que ele era a autoridade na terra, mas que no reino celestial Jesus era a autoridade, e ele foi submisso ao Senhor Jesus. Hoje e antes, hoje nós vemos muitas pessoas reconhecem Jesus, mas não são submissos, não querem fazer o que Jesus ordenou, não querem seguir as leis que Jesus deixou para a gente. Ah, eu creio em Cristo, mas deixa eu para lá, eu vou fazer o que eu quero. Nós temos que se submeter ao Senhor, nós temos que deixar o mundo, deixar a nossa vida, deixar pessoas, deixar dinheiro, coisas, para se submeter ao Senhor. Ou nós amamos a Deus, a Jesus, ou amamos as coisas da terra. Mas as coisas da terra vão passar. O nosso carro, a nossa casa, nosso amigo, família vai ficar. E a nossa alma, para onde vai depois? Mas se nós reconhecermos que Jesus é o Senhor e nos submetermos à vontade do nosso Senhor, aí nós vamos ter a recompensa, que é a salvação da nossa alma. Todos nós queremos ter uma casa boa, queremos ter um carro, queremos dar uma vida melhor para nossos filhos, para nossa esposa. Mas Jesus não prometeu casa, carro para ninguém quando ele veio na terra. Ele não prometeu mansão para ninguém. Ele prometeu o quê? Arrependei-vos e vai ter salvação da alma. Eu vou preparar-vos um lugar, e eu virei e vos levarei para mim mesmo. A promessa de Deus para a nossa vida não é bem material. Hoje tem se ensinado muito errado em muitos lugares. Muitas pessoas estão indo na igreja com o intuito de conseguir um carro novo, uma casa nova, ter bênção material. Lógico que você vai ter, se você servir a Deus, se você obedecer a Deus, se você trabalhar, estudar, economizar, fazer tudo certinho, lógico que você vai ser bem sucedido. Mas você tem que buscar a Deus, a salvação da sua alma, da sua família. Porque hoje, se eu morrer, o que eu vou levar? Nada. Mas se eu tiver o meu nome escrito no livro da vida, me arrepender dos maus caminhos, deixar os maus caminhos, eu tenho a promessa de Jesus que eu vou reinar com Ele, lá na glória. E é isso que nós buscamos, porque essa vida é tão passageira. Hoje nós vemos pessoas enganando, mentindo por causa de dinheiro, fazendo maldade. A gente abre o noticiário, não dá nem gosto de você abrir um jornal para ver o noticiário, é só coisa ruim. É só coisa ruim. Só notícia ruim. Porque o mundo jaz no maligno. E nós temos que se separar espiritualmente, mentalmente dessas coisas. Nós não podemos deixar o mundo, porque senão nós tínhamos que morrer. Nós vamos chegar no lugar, vai ter gente que não crê, vai ter gente escutando música, vai ter gente fumando, vai ter gente bebendo. Mas nós temos que no nosso coração ser separados. Amém? Então a palavra ali nos diz que Jesus então foi com eles. Pelo quando já não estavam, quando já estava perto da casa do centurião, o centurião enviou alguns amigos dizendo: Senhor, eu não sou digno que entreis embaixo do meu teto. Olha só, esse homem foi humilde. Ali ele reconheceu a soberania, a divindade, o poder de Jesus Cristo. Muitas pessoas hoje se crê tantas coisas, se acha tão importante, porque tem o dinheiro, porque tem uma roupa melhor, porque tem uma aparência melhor, porque estudou e se crê tanta coisa, sendo que nenhum de nós somos nada, nenhum de nós somos dignos. O que nós temos é por graça, por misericórdia do Senhor, que nos dá vida, nos dá o ar que nós respiramos. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você não compra o ar. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você não compra a chuva, você não compra a sua vida.
Se você vive, se você tem, se você conquista, é porque Deus te deu. Se você é um doutor, porque Deus te deu inteligência, te permitiu estudar. Se você nasceu num lar abençoado, rico, de dinheiro, é porque Deus te abençoou. Porque Deus te deu. Você não é nada, nós não somos nada. Eu não sou nada. E nós temos que reconhecer perante o Senhor que nós não somos dignos. Se a gente for olhar para dentro de cada um de nós, com certeza, nós não estamos aptos. Não somos realmente dignos. Todos temos defeito, mau pensamento. Às vezes nos iramos com alguém, nos enojamos com alguém, às vezes por um motivo fútil, às vezes por nada. E tudo isso não agrada ao Senhor. Então todos nós não somos dignos. E nós temos então que reconhecer que tudo que temos e que somos é por graça do nosso Senhor Jesus e do nosso Deus Criador, Pai Todo-Poderoso. Tudo na nossa vida é por graça. Nós não somos dignos. E esse centurião, ele teve humildade de reconhecer isso. E dando continuidade, então ele falou: Senhor, eu não sou digno que entrei em minha casa, mas dizei uma só palavra e meu servo será salvo. Ele creu, ele sabia que Jesus tinha poder. E nós temos que crer também que uma palavra como essa que está vindo agora para a sua vida, uma palavra que Jesus enviou, liberou, vai mudar a minha vida e a sua vida. Uma palavra de Jesus pode fazer a diferença. Só uma palavra. Basta a gente entender, aceitar e captar a mensagem. Só uma palavra de Jesus pode mudar a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Ao ouvir isso, Jesus se maravilhou. Jesus, ele ficou maravilhado. Ele falou, quando ele ouviu isso, ele falou assim, ó, lá no 9, versículo 9, fala assim: ao ouvir isto, Jesus se maravilhou de ele, e volvendo disse ao reino que ele seguia: eu digo que nem a um Israel ha encontrado tanta fé. Jesus falou: olha a fé desse homem. Nem em Israel eu não encontrei tanta fé. Imagina, o homem teve tanta fé que ele falou: não, Senhor, nem precisa vir, só diz uma palavra. E nós temos maravilhado Jesus com nossa fé. Nós estamos tendo fé, essa fé para maravilhar Jesus, para crer que quando Jesus dizer uma palavra, a nossa vida vai mudar. O que eu faço para maravilhar Jesus? O que eu faço para atrair a atenção de Jesus? O que você está fazendo? O que temos que fazer é ter fé. Fé, aquela fé que vem lá do fundo, assim, ó. A fé sobrenatural. Porque a fé é a crença nas coisas que não são visíveis. A gente tem fé que chove, porque a gente está vendo a chuva. Mas a Deus a gente não vê, mas a gente sente Ele em tudo. Jesus está aí também, está aqui nesta noite. Então nós temos que maravilhar o Senhor através da nossa fé. Nós precisamos ter mais fé. O mundo está precisando de mais fé. Eu estou precisando de mais fé. E a cada um de nós precisamos ter mais fé. Às vezes é difícil ter fé. Às vezes é muito difícil a gente ter fé. Por quê? São tantas coisas, tantos problemas, que é difícil. Mas nós temos que orar, dobrar nosso joelho e pedir ao Senhor cada dia mais fé. Aumenta a nossa fé. Nos dá mais fé, Senhor. E Ele vai dar. Porque a palavra diz: pedi e recebereis. Batei e a porta se abrirá. Amém? Aquele homem foi procurar Jesus porque ele amava aquele servo. E a palavra fala que tinha um servo e ele queria ver esse servo. E o que era o servo? Um escravo. E o escravo naquela época não era nada. Até nos dias de hoje, onde existe escravidão, o que é um escravo? É nada. Não é ninguém. Não vale nada. Mas aquele homem, ele amava aquele escravo. E os judeus que procuraram Jesus primeiramente também falaram: ele ama a nossa nação.
Então, nós temos também que ter o amor. Amor ao próximo, amor à obra, amor à nossa família. Esse centurião, ele teve amor por aquele escravo. Através do amor que ele sentia, ele não queria ver aquele escravo morto. Ele podia ter vários escravos, mas aquele era especial para ele. Ele pegou amor por aquele escravo. E nós temos que ter amor também. Amor pelas pessoas, amor por nós mesmos, amor pela obra, amor pela nossa família. Jesus, o que ele falou? O mandamento principal que Jesus falou: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos primeiramente se amar. Se você se ama, você não vai se drogar, você não vai se embriagar, você não vai se prostituir, você não vai tomar veneno, você não vai pular embaixo do carro, você não vai dar uma mais do lado do dedo. Se você se ama, você vai se cuidar, vai cuidar de você, da sua saúde. E se amando, você vai amar o teu próximo. Então, primeiramente nós temos que amar a nós mesmos e amar o nosso próximo. E amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque só pela misericórdia de Deus que eu estou aqui nesta noite. Pela misericórdia de Deus que você está aqui nesta noite. E pela misericórdia de Deus nós vamos sair daqui desse culto abençoado. Vamos chegar à nossa casa, vamos agradecer a Deus. Vamos dormir e amanhã vamos acordar pela graça, pela misericórdia de Deus. Ele foi humilde, ele reconheceu a superioridade de Jesus. Ele suplicou, ele não mandou. Ele podia ter mandado, ele explicou. Nós, em muitos lugares, muitas vezes as pessoas querem mandar em Deus, querem mandar em Jesus. Ah não, eu exijo que Deus faça isso. Eu decreto que Deus vai... Não, nós não temos que ser assim. Nós temos que ter fé, mas com humildade, com súplica. Porque nós temos que ter súplica diante do Pai, pedir com humildade. Não é com arrogância, não é... O que nós somos? Não somos nada. Nós temos que chegar no pé do Pai. Senhor, Deus, eu preciso de Ti, papai. Me ajuda, papai. Reconheço que nada sou, para que Deus nos ouça. Tem lugares que as pessoas, um ensinamento errado, as pessoas falam: eu declaro agora e Jesus vai fazer o que tem que fazer. Porque... Não é assim não. Ele vai fazer se Ele quiser. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus não precisa de nenhum de nós. Nós precisamos dEle. Ele nos ama porque somos criação sua. E Ele não quer que nenhuma alma se perde. Por isso Ele enviou Jesus, os profetas. Hoje manda pastores, homens e mulheres de Deus. Só que hoje também tem muito mentiroso, tem muito enganador. E nós temos que estar, ligado. Pedir a Deus discernimento e sabedoria. Entendeu? Porque muitos virão e enganarão em meu nome. Muitos profetizarão, farão cura, expulsarão demônio em meu nome. Mas vai chegar naquele dia lá, Jesus vai falar: opa, filho, ai Jesus, vou expulsar demônio, eu curei. Mas eu não te conheço não. Já parte de mim. Então, nós temos que buscar o Cristo que está aqui, Você quer saber o que é verdade? Aqui, lê a Bíblia. Só que você tem que ler e pedir a Deus discernimento, sabedoria. Porque é um mistério aqui. Não é você só ler. Você tem que entender o mistério de Deus. Você tem que entender o que Deus quer falar com você através da palavra. Tem que ter os olhos espirituais para entender. Os ouvidos espirituais. Antigamente eu li a Bíblia, para mim não fazia sentido nenhum. Eu falava: mas isso aqui vai escrever o que para mim? Isso aqui é o quê? Mas quando a gente começa a pedir para Deus, irmão Jair, Deus vai mostrando, vai dando aqueles toques, vai te abrindo os olhos, te abrindo os ouvidos, e você vai entendendo os mistérios de Deus, que não são tão misteriosos assim. Aí você vai ver que é simples a vontade de Deus para a nossa vida. Então, meu irmão, para a gente estar terminando, que nós possamos ser humildes, que nós possamos plantar boas sementes, que nós possamos amar mais ao próximo e a nós mesmos, e que nós venhamos ter mais fé a cada dia. O irmão Jair agora, há poucos dias, ele
aceitou Jesus, está com a gente. E eu sei que é um pouco complicado, principalmente no começo, da gente entender algumas coisas. Talvez algum familiar, algum amigo da gente vai rir, vai burlar da gente. Mas não se preocupa não, porque Deus é contigo, é contigo, é contigo, é contigo e é comigo. E nós devemos depender de Deus. Deixa o homem rir de você, deixa o homem falar de você, porque no final é você e Deus. A palavra de Deus diz: não tenha medo do homem que pode matar o teu corpo, porque teu corpo vai morrer qualquer dia. Tenha medo daquele que pode matar a tua alma, lançar no lago de fogo, que é a segunda morte. Esse que nós devemos temer. Então, irmãos, que nesta noite nós possamos entender a mensagem de Jesus, é ser mais humilde, ter mais fé, ter mais amor, e que nós possamos estar fazendo a vontade do Senhor a cada dia. Nós possamos estar deixando todo vício, todo mau pensamento, tudo aquilo que nos afasta de Deus. O Senhor venha preparar quem precisa de uma esposa, quem precisa de um esposo, venha preparar homens e mulheres de Deus. Quem precisa de um emprego, que o Senhor venha preparar uma porta de emprego. Quem precisa de uma cura, que o Senhor venha curar. Quem precisa de uma libertação, que o Senhor venha libertar. Mas para que isso aconteça, nós temos que exercer a nossa fé. Temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos nesta noite fazer mais uma oração, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Amém? Põe-se de pé.